Na hora certinha, 19 horas. Eu vou aproveitar que esse tema maravilhoso, estávamos ouvindo essas músicas maravilhosas, e vou fazer a oração inicial, que é uma prece à Nossa Senhora Mãe Santíssima. Ó Santíssima Mãe, amada e bendita, somos teus filhos errantes, andarilhos, passageiros, peregrinos, limitados na carne e no sangue. Vez ou outra, por invigilância nossa, perdoa-nos, perdemo-nos num mar infinito de dor e de lágrimas, indo e vindo, de cá para lá, sem rumo, sem direção. Pedimos, amada, envolve-nos em tua proteção. Incentive-nos os passos, direcione a nossa vida, pois somos espíritos desejosos de crescer e evoluir, mas ainda diminutos e falhos. Inspire-nos o pensamento, indique-nos o melhor caminho para chegar em teus braços. Ó Maria, doce mãe de todos nós, acolhe-nos em tua seara, cubra-nos com teu manto radiante de luz e esplendor. Dai-nos força diante das atribulações da vida, sabedoria nas escolhas, ternura na alma, confiança, coragem, esperança e fé. Ó delicada Senhora, purifica-nos de ti, abençoa-nos com teu olhar de afeto, adoça-nos os sentimentos de intenções, ilumina os nossos pensamentos, os nossos corações, a nossa existência. Sê conosco, Altíssima, agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todos os males, visíveis e invisíveis, hoje, agora e sempre. A palavra agora é de senhora Nilza. Seja muito bem-vinda. É uma honra, um prazer recebê-la em nossa casa. Eu é Com que esse me tema sinto, maravilhoso. eu é que me sinto muito alegre. Estou vendo ali menina Val, menina Nubiante já entrou, e aí Valzinha. É sempre uma alegria, né? Estar no Uma alegria Seja imensa. é sempre uma alegria enorme, né? O meu coração fica em festa, né? Nossa também, minha irmã. Por você estar aqui. É uma alegria muito grande. E essas músicas, então, assim, né? Quando começou, aí eu lembrei que minha mãe, né, ela gostava muito dessa música, então o refrão, né, que o céu inteiro se enche de luz, pois vai nascer Jesus, né? Nossa Mãe Santíssima, a criatura do sim, né, aquela que encheu o mundo de alegria, pois ela aceitou a missão maior e melhor que o ser humano poderia aceitar, que é dizer o sim, né? O sim para Deus e o sim também para nós, né? Porque ela traz ao mundo esse ser mais que magnífico que é Jesus, o nosso irmão mais velho, que nos dá uma lição de amor, de solidariedade, de empatia, mas que nós ainda há mais de 2000 anos não aprendemos. Mas estamos quase lá, né? Então nós vamos trabalhar com esse livro aqui, ó, O Sublime Peregrino, de Ramatiz, algumas pesquisas que fizemos e algumas passagens da Bíblia. Só para efeito de informação, quem melhor descreve Maria é o Evangelho de Lucas, né, capítulo 1, e aí do capítulo 1 em diante vem toda a história, né, de Isabel, que está esperando um filho também, com uma idade já bem avançada, o encontro das duas, né, as crianças quando se encontram nas barrigas, né, cada uma dentro do ventre da mãe, se alegra, né, as duas se alegram, e assim, Maria, ela é o primeiro anjo, né? Alguns livros descrevem Maria como o primeiro anjo, porque ela desce à terra, né? Ela vem à terra, ela nasce, né? E logo depois ela
recebe a missão de ser a mãe do Salvador. E uma das questões de Maria, aqui no livro de Ramatiz, é o capítulo 10, Maria e o Nascimento de Jesus, ela mais ou menos, né, ela tinha mais ou menos 15 anos, quando sua mãe, Ana e Joaquim, sua mãe Ana e o seu pai Joaquim desencarnam. Um pouco tempo, poucos meses do óbito de um para o outro. E ela é acolhida pelos dois irmãos de seu pai, Simão e Eleazar. São os parentes próximos dela e que não têm, né, condição de criá-la, de educá-la, de conduzi-la. Então, eles a encaminham, né, para o grupo das Virgens de Sião, que é um templo em Jerusalém. Ali ela permanece, né, aprendendo a confeccionar túnica, aprendendo a cantar, aprendendo a tocar alguns instrumentos, até que ela leva mais ou menos uns 2 anos por lá, segundo consta em Ramatiz, e depois disso ela, né, sai de lá já para casar com José. José era viúvo, pai já tinha 5 filhos, e que Maria acolhe essas crianças. E consta que ela, com seu amor maternal, né, acolheu essas crianças e não tinha distinção entre Jesus, que era o seu filho, e os filhos de José do primeiro casamento. E Maria, ela, digamos assim, quando ela estava, né, digamos, acordada em estado de vigília, ela não sabia de sua missão. Mas no momento, né, que ela estava em sono, o que nós chamamos no momento de emancipação da alma, ela tem contato, né, com esse espírito magnânimo que é Jesus, e ela tem noção da sua missão aqui no mundo. Então, quando o anjo Gabriel aparece para ela, que diz: Bendita és vós entre as mulheres, e Deus achou graça em ti. E ela diz o sim, né? Como a música acabou de nos dizer, de nos falar. Então, ela é a virgem do sim. Ela diz que aceita a magnânima missão de trazer a mãe, de ser a mãe do Salvador. Consta que Maria, ela era uma criatura extremamente dócil, uma criatura extremamente humilde, mas de uma beleza e de uma gentileza e empatia sem par. Ramatiz diz que desde pequena ela tinha as visões, como nós já dissemos, e que ela desconhecia que também era entidade em condição angélica. E desde que ela já estava lá, né, nesse templo, quando solteira, ela foi o centro de convergência da confabulação e dos segredos das jovens companheiras. Casada com José, todos os vizinhos, amigos e parentes a conhecia pela suave denominação de Doce Maria, porque ela tinha realmente essa doçura, essa delicadeza, né, no seu viver. Mas é claro que nós não poderíamos deixar de trazer Maria para os nossos dias atuais. E nós vamos fazer, né, um link aqui com Maria, com 3 situações, mais ou menos tem deixa eu ver, uns 26 anos, quase 27 anos, que aconteceu essa, digamos assim, essa tragédia aqui no Brasil. Mas antes de nós adentrarmos, por quê? Né? Por que Maria? Por que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus? Justamente por isso, pela sua humildade, sua delicadeza e por ela já ter sido, né, digamos assim, organizada, arrumada, toda instruída no mundo espiritual. E ela vem com uma missão de não interferir no messianato de Jesus. Então, ela era aquela que educaria o Messias, que o conduziria, mas não interferiria, né, na sua vida. Diferente de algumas de nós, quando mãe, né, que queremos até escolher a profissão do filho, queremos, às vezes, até ditar o que os nossos educandos têm que fazer. Então, coube a esse espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, porém complexa, de ser a mãe de Jesus, e que estaria conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse pessoalmente
conduzir toda a humanidade. Então, qual foi essa tragédia, né, que envergonhou o mundo, envergonhou o Brasil perante o mundo? Foi aquela tragédia da Candelária, né, quando algumas crianças foram executadas numa noite devido a um desconforto, né, que havia acontecido com o chefe dessas crianças, que se chamava Comigato. E essas crianças eram mais ou menos entre 40 a 70 crianças que viviam à noite, né, ali perto da igreja da Candelária. E no dia seguinte, consta, né, nos autos dos processos e das reportagens que veicularam à época e ainda hoje, que por volta de 11, meia-noite, por aí, chega um carro, né, e pergunta, chama por esse rapaz, e ele não responde, e eles começam a atirar nessas crianças todas. Várias delas morreram, outras não tiveram seu corpo identificado até hoje, não se sabe aonde foi jogado. Mas, Nilza, o que é que tem a ver, né, essa, essa agressão com a vida de Maria? A primeira delas é quando a perseguição de Herodes e a fuga da Sagrada Família para o Egito, está lá em Mateus capítulo 2, versículo de 13 a 21. E aqui nós vamos ler, né? E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, né, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirido os magos. Né? Quando os 3 reis magos veem a estrela de Belém, eles passam por lá, né, e diz que eles querem saber aonde nasce o Messias, o rei dos judeus. E Herodes fica, né, realmente aborrecido com aquilo. Um rei vai tomar meu lugar, eu não vou ser mais rei. E ele fala para os reis magos que quando eles retornassem, que eles tivessem a notícia de onde estaria este rei, que ele dissesse, porque ele também queria presentear, ele também gostaria de ir ao encontro desse rei, dessa criança, para presenteá-lo. Mas nós sabemos que Herodes não queria fazer nada disso. A prova disso que ele se sente irritado, se sente traído por esses reis magos e manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Tudo a ver, né, com essa tragédia. Né? Várias crianças morreram, ou tem uma delas que ainda se mantém viva, que recentemente, não sei quanto tempo, né, foi dado para essa criança, para esse rapaz, que hoje já é um homem, né, uma pensão vitalícia de 3 salários mínimos, mais ou menos, porque ele ficou muito deformado, né? Ele ficou bem, digamos assim, ele hoje vive numa cadeira de roda. Não sei, no que eu li, não consta o paradeiro dele, apenas que ele foi, né, a justiça concedeu esse benefício para ele. Mas por que essas criaturas fizeram isso, né? Ter tanto ódio em Herodes? O mundo é tão grande, caberia tanta gente, né? Mas eles optam por ser o algoz dessas pequenas vítimas, né? Que diz que a idade dessas crianças variavam entre 10 a 19 anos, né? Já adolescente. Então, as mães, o que essas crianças, né, fizeram de tão grave para ter, né, a sua morte tão trágica? O segundo momento é a perda do menino Jesus no templo de Jerusalém. Né? Consta que, à época da festa dos festejos de Páscoa, todas as famílias iam, né, para Jerusalém para lá comemorar a Páscoa.
E na volta, Maria, acreditando que o menino Jesus estaria entre os parentes, ela segue e diz mais ou menos assim: o menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando, eles, aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram a caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Aí nós perguntamos aonde estavam essas mães que permitiram que a sua prole estivesse na rua, né, a uma hora daquela. É a primeira pergunta que nos vem. Como é que Maria esquece do próprio filho? Como é que uma mãe permite que um filho passe horas e horas e horas na rua sem que ela saiba onde ele está e essa criança tenha um fim trágico, que é a morte pelas mãos dessas criaturas que escolheram, né? Um caminho bem complicado. Então, aí vem o julgamento, né? O que aconteceu? Para quê? Para quê? Por que Maria esqueceu? E quando Jesus é inquirido por ela, por que fizeste isso conosco, né? Eu e seu pai estávamos te procurando, é mais ou menos assim. E ele diz: não sabeis que estava naquilo que é de meu pai. Então, Jesus, ele nos ensina a chamar Deus de pai. Ele deixa claro o tempo todo que acima dele há uma criatura maior. E também, como se não bastasse, ele nos entrega, ele nos dá de presente essa criatura chamada Maria, que acolhe não apenas os filhos dela, Jesus, e os filhos de José, mas também acolhe todos nós. Mais adiante, desculpa, Jesus, quando ele está, é aquela passagem da Bíblia que muitos de nós, algumas agremiações religiosas, se utilizam inclusive para dizer que Maria é aquela criatura que não é ninguém, que não é nada. A prova disso, que Jesus, né, na sua família, está aqui em Mateus, no capítulo 13, versículo de 46, 47, e falando Jesus, e falando, ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhes alguém, eis que estão lá ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, será que essas criaturas, né, lá na Candelária, quando pensaram em executar um plano tão pernicioso desse, não pensou: esses que estão ali também são meus irmãos, a mãe deles também é a minha mãe. E não tiveram como é que eu vou dizer assim, não viram naquelas criaturas a mesma santidade, a mesma divindade que há em todos nós. Costumo dizer que quando algo me atinge, que eu fico bem aborrecida, fico bem triste com aquela situação, e às vezes nós ainda somos criaturas que falhamos, vem aquele sentimento de desforra, né? Ai, meu pai amado. Mas imediatamente eu penso, né? Aquela criatura
é filha de Deus tanto quanto eu sou. Se somos filhos da mesma divindade, obviamente eu não posso e não quero mais atentar contra a vida de meus irmãos, porque somos filhos da mesma fonte, somos filhos do mesmo princípio de luz que é Deus. E Jesus o tempo inteiro fala isso. Né? É meu Pai, o meu Pai que está no céu. E eu digo que é o nosso Pai que está em todo lugar. Porque Deus, ele é onisciente e onipresente. Mas a vida de Jesus, a vida de Maria, ela não é apenas, né, coroada de tristezas. Não. Maria era uma criatura alegre, ela era uma criatura que, ela era e é, né, uma criatura que tinha como base a humildade, a bondade, a resiliência, a alegria. E a gente observa, né, numa passagem bíblica, as bodas de Caná. A, como é que eu vou dizer? A ascensão que essa criatura, que essa mulher tinha sobre Jesus, mas sem ser agressiva, sem tomar para ela, né, esse, como é que eu vou dizer? A autoridade de mandar na vida de Jesus, né? Por assim dizer, a única palavra que me veio aqui agora, de mandar na vida de Jesus, de dizer para ele como ele tinha que se comportar, o que ele tinha que fazer, da forma que ele tinha que fazer. Não. Ela deixa que Jesus, não é que ela, digamos assim, deixou Jesus, né, solto, fazendo o que ele queria, não. Até um determinado tempo, né, Jesus ainda ficava muito perto. Mas depois de um tempo, ele, digamos, ele sai da história, e Ramatiz, nesse livro, ele fala muito bem. E quando ele retorna, né, aos 30 e poucos anos, é quando começa o messianato dele. É quando ele realmente começa a pregar. É quando ele chama os discípulos, é quando ele faz, né, todo esse trabalho que é escrito pelos evangelistas. E nas bodas de Caná, Jesus dá um exemplo de como um filho deve honrar pai e mãe, de como um filho deve se comportar, né, a um pedido de uma mãe. E nas bodas de Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Jesus era festeiro, Jesus gostava da alegria. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E quando Jesus chama a mãe dele de mulher, a época que se passa toda essa história, era normal, que queria dizer senhora, não era uma fala pejorativa, uma mulher qualquer, como alguns se referem, não. Porque era comum chamar as mulheres de mulheres. De mulher não tinha nenhum desrespeito nisso. Sua mãe disse aos servidores: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, que deve ter sido a quantidade, né, de litros que cabia em cada talha. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. E não podia, né, ser diferente, por quê? Porque os noivos ainda não haviam se retirado. Então, a festa ainda estava, né, digamos assim, em andamento. Todos ainda estavam lá, inclusive os noivos. Então, o que servir ali naquele momento, né,
após o término desse vinho. E Jesus transforma, né? Inclusive, uma vez lá na casa de oração, não foi, Val? Houve até uma discussão em torno disso. Barros disse: isso é desculpa de quem quer beber, né? Não vem para cá justificar a bebedeira de vocês dizendo que Jesus transformou a água em vinho. Mas Ramatiz, nesse livro aqui, O Sublime Peregrino, ele esclarece muita coisa, né? É um livro que eu diria assim que é um livro que é bom de se ler, porque é um livro todo de perguntas e respostas, e Hercílio, que faz, né, a psicografia, Hercílio mais, ele esmiuça bastante a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a vida de Maria, né, nesse livro. José, ele tem, inclusive, na Bíblia, não tem da vida de José. Até na Bíblia, segundo pelo menos o que nós estudamos até agora, na Bíblia também não consta muita coisa a respeito de José. Ele não deixou nada de fato escrito, mas o seu papel, né, foi de grande relevância, porque ele, ao saber, né, que a criatura que ele tomaria como esposa estaria esperando um filho sem antes eles terem coabitado, ou seja, sem antes eles terem praticado o ato sexual, ele disse: mas como? Como é isso? E Maria questiona o anjo Gabriel, quando ele aparece para ela: como? Se eu ainda não conheço um homem, se eu ainda não coabitei com um homem. E o anjo diz: não se preocupe, porque o Espírito Santo fará morada em ti. A gente fica assim, fica assado, mas é o que está escrito. E é o que nós acreditamos. É o que nos faz, né, caminhar nessa estrada de Jesus, nessa estrada de Maria, que é a mãe do Salvador. Então, José, ele fica, né, assim, como eu vou receber uma criatura já grávida? Inclusive, ele pensa em se separar, mas ele iria fazer. Observemos que José é uma criatura tão magnânima e é uma criatura tão justa que ele desfaria o casamento às escondidas para que, inclusive, Maria não fosse envergonhada, né, diante das pessoas da época. Mas aí um anjo aparece para ela e diz que o que vem de Maria é sagrado, é divino, e que ele não tivesse medo, que ele não tivesse receio e que aceitasse a esposa. Então ele aceita Maria de bom grado, mas adiante, né, quando Jesus está lá no templo conversando com os doutores, como se não bastasse, Jesus disse que estava naquilo que era de seu pai. Mas José não era um doutor da lei. José não vivia no templo. Então, de qual pai Jesus falava? Mas ele aceita. Ele aceita e ele tem esse papel também mais que relevante, um papel mais que importante, porque se não fosse ele, inclusive, né, quando o anjo aparece para ele, pede para que ele pegue a mãe e a criança e vá correndo para o Egito, porque Herodes queria matar, né, que ele queria se desfazer daquele que é o Salvador do mundo, que é o Rei dos Reis. E ele faz, né? Ele vai com Maria, após o tempo lá, a morte de Herodes, eles retornam a Nazaré e dali em diante eles passam, né, a conviver. Jesus, Maria fala para Isabel, né, que Jesus ele não é uma criança igual às outras, né? Ele vive, segundo Ramatiz, em determinado momento, ele aceita e ele vive os folguedos da infância, Maria tem as mesmas preocupações, ele teve as mesmas febres, ele teve as mesmas questões da infantil, mas ele é uma criatura diferente. Por quê? Porque ele é o Salvador do mundo. E Maria o aceita do jeito que ele é. Eu digo que a função de mãe é uma função muito é uma função que ela é de muita alegria, mas ao mesmo tempo de muita preocupação, às vezes de muita tristeza, se nós tomarmos, né, como exemplo, essas mães lá da Candelária. Mas
uma função também de muita alegria, né? Chico Xavier, ele diz que os laços que unem mãe e filho são laços tão fortes que nem a morte pode separar. Então, quando nós vemos, né, litígio, quando nós vemos essas contendas em família, é melhor que nós repensemos a nossa função na família, porque fazemos parte de uma doutrina reencarnacionista, como é o Espiritismo, e nós sabemos que a vida não se extingue no túmulo. Nós permanecemos vivos porque somos espíritos, estamos hoje neste corpo, né? Este corpo, cada um se apresentando. Eu hoje me apresento nesse corpo com o nome de Nilza, filha de meu pai Antônio e de minha mãe Dionésia, mas eu já sou viajor de várias outras encarnações, de vários outros mundos. Temos insights, igual a Maria tinha no momento, né, de emancipação, no momento do sono, mas não temos a certeza. Sabemos sim. Se nós, ao nos auto-observarmos, saberemos quais são as nossas inclinações e onde está mais ou menos o que nós precisamos mudar. E Maria, sinônimo de resiliência, protótipo da fé e da alegria, ela não seria diferente com Judas, né? Judas foi aquele que traiu Jesus com um beijo na face, esperando em momento derradeiro que Jesus tivesse, né, uma reação, né, quando ele foi lá e os soldados romanos chegam até Jesus e ele espera que Jesus desembainhasse a espada e fosse, digamos assim, guerrear com aqueles homens. Mas Jesus disse que não veio pela e nem para espada, e sim pelo e para o amor. E Jesus se deixa conduzir, e Jesus se deixa julgar, e Jesus se deixa ser condenado. E essa mãe Maria, essa mulher chamada Maria, a resiliência dela de acompanhar seu filho até o Calvário, de ficar ali com ele até o seu último momento, de recebê-lo nos braços, ensanguentado e morto, e ainda assim, no seu momento derradeiro, né, crucificado, do lado de dois, ao lado, em cada lado seu tinha um ladrão, e ele ainda olha e diz: eis aqui sua mãe, filho, eis aqui a sua mãe, mãe, eis aqui seu filho. Ou seja, dizendo para nós que ela é mãe de todos nós. E com Judas não seria diferente. Judas, né, se enforca, ele se mata após, após a morte de Jesus. Um arrependimento muito grande. Maria, eu acho isso de uma magnitude tamanha. Maria, ela fundou um hospital no mundo espiritual chamado Hospital Maria de Nazaré, se eu não me engano, que acolhe os suicidas. Nossa Mãe Santíssima, ela trabalha incessantemente, diuturnamente, com os suicidas. E ela, em um determinado momento, ela vai ter, né? Ela vai, depois que ela desencarna, ela tem um trabalho no mundo espiritual e ela vai procurar Judas. E o texto diz mais ou menos assim: em belíssima e comovente poesia intitulada Retrato de Mãe, Maria Dolores descreve a assistência maternal e efetiva prestada pelo Espírito de Maria a Judas, que se encontrava em região umbralina, cego e solitário, muito tempo depois da crucificação do Mestre. Primeiro trabalho que ela faz após o desencarne é justamente esse, de procurar Judas, aquele que, num ato insano e impensado, como às vezes cada um de nós, e como esses policiais, né, que cometeram essa insanidade lá na Candelária, né, ela vai ao encontro desse homem. No final do diálogo com o discípulo suicida, em grande sofrimento preso a terrível remorso, a benfeitora convence-o, argumentando com profundo amor. Amo-te, filho meu,
amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Isso é Dona Maria Dolores que conta, viu? Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, através da reencarnação. Eu ainda não li esse livro, tenho ele aqui, mas ainda não li. É uma psicografia de Hermann Dufour, que fala da vida de Joana d'Arc, que inclusive consta, eu ainda não li, também não sei se é verdade, que é uma das reencarnações de Judas, mas eu prometo que eu vou ler e trago notícia para vocês. Perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Eu acredito que aí Maria fala da reencarnação, né? Quando Deus nos deu a vida, ele não se conformou apenas de nos dar a vida, ele não se conformou apenas de nos tirar de lá de Capela, né? E nos trazer para esse planeta aqui, todo lindo, todo belo, com todos os atributos que nós precisamos para dar seguimento à nossa vida, à nossa evolução, mas ele também nos atribui o esquecimento. Eu não sei quem eu fui, eu sei quem eu sou agora, eu sei do jeito que eu estou agora. Nilza, filha de Deus, centelha divina, evoluindo, porque segundo os espíritos nós só evoluímos na carne, ou seja, quando estamos reencarnados. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo, a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, né? Realmente, ela fala da reencarnação. Pensa e descansa, e Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina, irradiando o amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E vários outros livros, né, fala desse grande espírito, desse espírito elevado chamado Maria, mãe de Jesus e nossa. Chico Xavier conta que em um de seus trabalhos, né, o espírito de Emmanuel foi descrevendo para ele o retrato de Maria. A gente vê Maria todo mundo já deve ter visto, né, um retrato quando ela aparece muito nova. E depois essa criatura, através da descrição de Chico e de Emmanuel, né, esse fotógrafo, ele trabalha essa foto de Maria, que é uma foto belíssima. Então, falar de Maria, falar da alegria de ser mãe, é algo muito bom, porque é bom, mas também é algo muito, muito, muito difícil, porque o que dizer, né, de uma criatura que escolhe, que diz o sim daquele que mudou a nossa vida. Nos ensinou, através do amor, que tudo passa, até a dor do Calvário. E Maria, na sua resiliência, né, ao ver seu filho crucificado, porque à época a morte de cruz era dada aos malfeitores, àqueles que viviam à margem da sociedade, àqueles que, digamos assim, o que seriam aquelas crianças da Candelária, né? Crianças que viviam em situação de rua, crianças que viviam em situação de pedinte. Claro, a gente não vai negar que ali também havia muita infração. Havia roubos, haviam agressões, havia uma distorção total de caráter, tanto por parte, óbvio, da família, quanto por parte da sociedade, que faz vista grossa até os dias de hoje, e nós não sabemos por quantos dias mais se perdurará tudo isso, né? Mas que
Mas Maria, né, com a sua resiliência, ela perdoa. Ela perdoa e aceita. Inclusive, aceita até aquele que fez a delação, né, de Jesus. E ela não tem ódio no coração. E ela funda esse hospital, né, com o pessoal que é chamado os Lanceiros de Maria, que eles saem em busca dessas almas que resolveram adentrar ao mundo dos mortos, né, da pior forma possível, que é o suicídio. Então Maria vai lá com esses seres, essas almas, e resgatar todos eles. E não tem, né, alguém que faça uma prece à Nossa Mãe Santíssima, que ela não atenda dentro das possibilidades e do nosso merecer, né? Porque não é assim. Eu quero, eu tenho, eu posso, eu vou ter. Não. É segundo a minha necessidade, é segundo o que eu mereço. Eu até necessito, mas às vezes eu não mereço. E Deus, Jesus Cristo e Maria, a Santíssima Trindade, eles sabem não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso, aquilo que eu mereço e aquilo que eu recebo e posso multiplicar. Multiplicar em bem, multiplicar em bondade, porque o bem que nós recebemos, ele só tem essa validade, quando nós multiplicamos e passamos adiante. Então, a figura de Maria, para mim, né, e quando essa menina iniciou com essas músicas, para mim, me encheu de alegria. Me encheu de alegria porque me lembrou a minha mãe, né? Minha mãe, ela fazia parte da Irmandade do Sagrado Coração de Jesus, hoje já no mundo espiritual, né? E eu acredito que ela dizia, né, que quem viria buscá-la era Maria, e eu acredito, porque Maria é mãe, e ela não abandona filho nenhum. Então, o refrão da música que diz: o céu inteiro espera por teu sim. Nós esperávamos ansiosos por esse sim que nos tirou da inércia, nos tirou do crime, nos tirou de tantos desvios e que hoje nós estamos aqui, nessa noite, falando dela, da mãe de Jesus. Sim, eu serei a mãe do Salvador. O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. E vai nascer Jesus através dessa mulher linda e maravilhosa que todos nós devemos e podemos pegar como exemplo, pegar como lastro e âncora de vida. Não seremos, claro, igual a Maria hoje, mas no futuro, eu acredito que no futuro muito próximo, todos nós teremos essa característica, porque eu digo que as mães, a mulher, ela tem uma constituição especial, mas as mães, né, uma mulher, quando ela aceita, né, essa função de ser mãe, eu acredito que ela vira uma chave e Deus, misericordioso, a reveste de uma constituição diferenciada, porque eu digo que o coração de mãe é algo que só Deus vai entender, porque eu acredito que se um dia for estudar o coração de uma mãe, vai encontrar, né, algo muito diferente, porque é diferente, é diferente. É aquela alegria na gravidez, né, de esperar o seu filho, por mais que a tecnologia esteja avançada, o momento do nascimento ainda é algo que só Deus sabe, a ciência estuda, mas como é, a gente não sabe, o milagre da vida. E quando, né, passado toda aquela dor, ela recebe seu filho e ela sorri, dando graças a Deus por por mais esse momento. E aí ela se enche de alegria, né? Aí ela se torna mãe. E aí o coração muda. O coração muda, a mente muda, a mulher muda. Porque é mãe, né? Lá no Alto da Compadecida, quando a Mãe Santíssima aparece ali naquele último diálogo, eu digo que o Ariano Suassuna foi inspirado por seres de luz,
E quando lá, né, o demôniozinho diz que protesta, o Deus Jesus faz, eu não posso fazer nada, é minha mãe, você quer que eu brigue com minha mãe? E é assim. E a Mãe Santíssima é assim. Quem vai brigar com ela? Quando ela vem cheia de luz, cheia de alegria, e enche o nosso coração, enche as nossas mãos de pétalas de rosa, e nesse momento ela derrama sobre todos nós, enche as nossas mãos, coloquem as mãozinhas assim, ó, e recebam de nossa Mãe Santíssima as pétalas de rosas mais raras e mais perfumadas que houver no universo. E coloquemos no nosso coração, para que sejamos atendidos, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que nós necessitamos. Então, é dizer obrigada, gratidão, e é sempre uma alegria retornar a essa casa, essa estação de amor e luz que é a casa de oração Centro Espírita Seja. Menina Nubiante, muito obrigada pela lembrança, e muito obrigado a vocês todos por terem me ouvido, muita paz, e que sejamos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que nossa Mãe Santíssima continue nos abençoando e nos protegendo. Muito Nilza, obrigada. eu estou Oi. aqui ouvindo e estou me lembrando, né? Mãezinha do céu, Ah, princesa. eu só sei Então, para muitos que dizer. estão aqui, sabe muito o que significa essa música para a gente, né? Com certeza, né? É algo que transcende, né, Núbia, quando a gente vai chegando lá em Alagoas, quando canta. Eu estou aqui, estou arrepiado, né? A gente vê aquilo ali, parece que nós estamos. Eu digo que ali é uma espaçonave, nós vamos entrando e quem tiver a oportunidade de ir, não deixe de ir, porque é algo magnífico. É um pedaço do céu aqui na Terra, não é, menina Val? Com Sueli quer certeza, falar. sim. Pode falar, Su. Sueli? A conexão dela deve ter caído, menina Nubiana. Roubaram a voz dela. Agora que eu estou vendo uma pessoazinha aqui que está assim, os olhos brilhando de vontade de falar também. Né, Simone? Agora abre o fone, né, que está fechado. Tudo jóia? Oi, Tudo bem. Amei, amei. Oi! Estava aqui quietinha, mas o tema realmente é muito, bastante forte e bastante tocante também, né? É uma oportunidade maravilhosa da gente ouvir sobre Maria, conversar, lembrar e rever todos esses aspectos. Obrigada aí por suas colocações. Muito, muito lindo. Obrigada a eu, menina Beijo. Simone. oi, É, Nilda. Boa Oi, noite. boa noite. Seu Cunha, como tá? Eu não podia perder essa live de hoje por dois motivos. Por você que ia fazer e depois por falar de Maria. Falar de Oh, Maria, ouvir sobre Maria, é tão gratificante, né? Saber que aquela mulher maravilhosa, ou melhor, aquele espírito maravilhoso, com mais de 8 bilhões de anos-luz, né? Aceitou o convite para vir descer até a terra para nos trazer aquele que nos ia ensinar a caminhar através do amor. Isso toca os nossos corações. Eu só quero lhe dizer uma coisa, Nilda. Parabéns pelas suas formações. Parabéns. obrigada, muito obrigada. caiu. Ah, não está bem. Santil levantou a mão, pode falar, Santil. Boa noite, pessoal. Desenvolvimento da fala dela. Enquanto ela falava aqui, eu estava preparando a palestra para amanhã e aproveitei a inspiração de Maria para colocar alguns slides aqui e fiquei muito feliz. Eu acho que ela quis falar, mas não está falando. Carol, cadê você, Carol?
Mílvia, quer falar alguma coisa? Josi quer falar. Pode falar, Josi. Boa noite a todos. Boa noite. É com grande carinho e alegria que hoje, né, você tocou o coração de todos e deixou todos emocionados. E quando você falou para estender a mão e agradecer por tudo, e assim, muitas vezes a gente pede, mas necessitamos, na verdade, de outras coisas às vezes, e pedimos errado, né? E na hora que você estendeu a mão, eu estendi também. E o interessante é que, por mais que a gente não esteja presencial, eu senti uma vibração enorme na minha mão. E, assim, isso foi de grande importância, né, para mim. E eu espero que Deus ilumine e continue abençoando a sua fala e tocando o coração de todos. Boa noite. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite, Josi. Boa noite. Deixa eu falar. Agora que estou mais tranquila, vamos